uma grade específica. A partir de semana que vem, nós já começamos as lives com a presença de alguns participantes. E muito em breve a gente divulga a grade para vocês, tá bom? Então, pessoal, para a gente estar aqui de forma bem objetiva, e eu prometo ser bem rápido e sucinto no tema, para que a gente possa também prover o principal dessa sala, que é o networking. Queria falar para vocês que a minha agenda ela está dividida em 3 princípios aqui para esse encontro de hoje. Então, o primeiro foco nosso é realmente o networking, que é para que nós possamos dividir experiências e ter novos relacionamentos, né? Boa noite, 01. O segundo ponto, dividir experiências profissionais generalistas. Então, nós temos pessoas que acompanham essas salas de diversos campos, e muito embora nós falemos muito sobre gestão de condomínio em específico, nós temos gestores de diversos cenários, de várias oportunidades diferentes, e isso é muito legal. E também o desenvolvimento profissional. Não só, né, o das pessoas com qual nós compartilhamos o nosso conhecimento, mas também absorver o conhecimento de muitos de vocês que estão aqui participando com a gente, ok? Então, falar um pouquinho sobre o Lupercio, né? Meu nome é Lupercio, minha formação acadêmica é em processos gerenciais, pós-graduado em finanças, tem algumas outras graduações dentro do cenário de gestão, e nesses últimos 15 anos a gente conseguiu assistir muita coisa no mercado, algumas que nós nos orgulhamos, outras que não, e a ideia é justamente essa, né? Dividir essas experiências dentro desse contexto tão específico. Eu gosto de sempre introduzir, né, as nossas apresentações, as palestras, né, falando um pouquinho sobre o que embasa a leitura da boa gestão. Então, gestão é o empreender através do outro, né, de forma geral. Então, alguns livros específicos que eu gosto de recomendar, como Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, A Arte da Guerra, o livro do Mário Sérgio Cortella, Com o Karnal, que é Viver, Aqui se Destina, é um livro que é muito importante, na minha opinião, para os gestores, em qualquer cenário, porque ele faz com que o gestor tenha uma reflexão muito profunda sobre a gestão do tempo, sobre a existência dele naquele cenário específico, aqui ela se dá. Então, é um conceito bem importante. Eu tenho esse livro também, se alguém quiser endereçar depois, só levantar a mãozinha. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é fantástico, principalmente para esse princípio nosso de networking. Então, muito se fala sobre networking nos negócios, e nós sabemos que pelo menos 80% ou mais de qualquer negócio envolve networking. E às vezes as pessoas questionam, né? Mas o médico ele tem que ser um bom cirurgião. Sim, ele tem que ser ótimo. Mas se ele não tiver uma boa rede de relacionamento, ele não opera ninguém, né? E assim são os negócios de forma geral. Bom, este é o nosso cenário bagunçado. Então, eu queria apresentar para vocês mais ou menos, quando a gente fala de organização, né, considerando que o nosso tema aqui hoje é a gestão organizacional, existe esse super-herói, assim como nós todos aqui da sala, né, em algum momento somos o gestor de uma camada de problemas. Então, eu costumo falar que é o super síndico, é o super gestor, é o super administrador, enfim. Bom, então, a nossa grande missão é organizar essa bagunça, né? Então, de certa forma, é colocar todos os papéis dentro das caixinhas, né, de forma prática. E hoje, dentro de qualquer cenário de organização, o nosso campo de gestão, ele é muito abrangente. Então, nós costumamos vivenciar ou fazer até algumas demandas que nós nunca imaginaríamos que estaria atrelado à vida de um síndico, de um presidente de associação, de um gestor de forma geral, né? Então, nós temos a base, né, que é a legislação, a expectativa. Então, quando as pessoas compram um empreendimento, antes até do sonho ou de qualquer coisa do tipo, existe uma expectativa que aquilo seja muito bom, né? O regulamento, que é o que frustra essa expectativa muitas vezes, o conflito entre os vizinhos, e aí nós vamos, conflito de interesse, os riscos da segurança, os riscos estruturais, as depreciações, problemas financeiros, inadimplência, fornecedores, acidentes, e aí por diante, né, de forma geral. Então, olhando assim de forma prática, ainda dá uma leve sensação que não é tão difícil, né, gente? Mas nós estamos bem calejados já de passar por diversos empreendimentos e em cada um a gente realmente descobrir que existe um ponto específico, um ponto-chave. E, bom, o que eu entendo, o que eu compreendo de forma prática em relação
a vida dentro de um empreendimento. E, às vezes, muito embora por ter vindo de um cenário de segurança para a área de condomínios e associações, nós trazemos muitos efeitos da segurança para dentro dessa gestão, o que eu acho que é positivo e que foi personalizado de acordo com o tempo. Então, né, inclusive falando da JL, muitas pessoas ainda têm a impressão que nós somos uma empresa mais voltada à segurança do que à gestão de forma geral. E esses produtos, eles são meio a meio dentro do negócio hoje, por ser a nossa base. Mas estamos conseguindo crescer muito em administração, justamente por conseguir fazer essa organização das caixinhas. Então, de forma prática, o que nós temos que ter em mente, né? Então, pelo menos, num princípio básico de gestão, quando se inicia dentro de um empreendimento, é que nós temos 3 frentes mais importantes. Então, nós temos a vida, a reputação e o financeiro. Mas vamos lá, vamos contextualizar melhor isso. Esses 3 pilares, eles são os 3 pilares que nunca podem ter nenhuma oscilação dentro do cenário convencional do empreendimento. Ou seja, a vida, quando nós referimos à vida, ao pilar da vida de forma geral, são todas as coisas que podem colapsar a rotina daquele que compra, ou seja, do morador, do nosso cliente final. Então, se eu tenho um fluxo grande de fila na portaria, se eu tenho um problema caótico dentro do empreendimento, falta de energia, né, um incêndio, coisas que estão acontecendo mais na atualidade agora, algum desastre natural, um bloqueio de via, ou eu tenho até um incidente de segurança, uma invasão, alguma coisa do gênero, são fatores que colapsam diretamente a vida. Então, são fatores de alto impacto, que eu não posso conviver. Depois nós temos os outros, o pilar de reputação, que ele envolve muito sobre o que é a valorização imobiliária do empreendimento. Então, as pessoas compram muito aquele negócio, né, chamado condomínio, chamado associação, porque há uma expectativa que ele valoriza, né, que é um bom investimento a se fazer. No momento que você tem uma reputação negativa dentro daquele empreendimento, a tendência é que você tenha também um reflexo voltado ao econômico, ou seja, a valorização imobiliária. Vou pegar um exemplo bem próximo que aconteceu recente, que vocês vão lembrar talvez. O caso do jogador de basquete que agrediu a namorada dentro do elevador. Foi algo que teve uma repercussão gigantesca nas mídias sociais, teve uma reação que divulgou, né, pelo menos na região onde aconteceu o fato, qual era o empreendimento onde aconteceu, e, bem ou mal, naquela região em si, por mais que não tenha nada a ver com estrutural ou com alguma coisa do gênero, foi um empreendimento que ficou com a reputação manchada por causa de um ato violento que aconteceu que talvez, né, digamos que fosse incontrolável. E gerou uma certa repercussão, mídia e tudo mais, então isso gera um receio das pessoas. E percebam que é algo simples. Quando nós falamos de um cenário mais colapsante ainda, como uma intrusão que impactou na vida, consequentemente ela impacta na reputação. Então, vocês devem ver. Primeira coisa que acontece quando tem uma invasão de condomínio. Poxa, vocês ficaram sabendo que entraram no condomínio XPTO, lá no sei aonde? Vai aparecer em tudo que é rede social e um monte de coisa. E as pessoas se apavoram, falam, não vou comprar lá porque é inseguro. Mas nem estudaram qual foi o caso. Então, a reputação era muito importante. E, por fim, e acho que um dos mais importantes, porque ele sim define as regras do jogo, é o financeiro do empreendimento. Por quê? Porque se eu tenho um problema na vida e na reputação, consequentemente, eu vou ter um problema financeiro que eu não esperava. Porque no momento que eu tenho algum problema não previsto que atingiu ali a rotina, a vida, eu vou ter que mexer no meu financeiro para poder tratar. No momento que eu tenho um problema voltado à minha reputação, eu vou ter que ter alguma ação que acabe colapsando o meu financeiro para poder fazer uma correção. E o básico, né, e principal, toda gestão, quando é iniciada, né, uma nova gestão de empreendimento, o primeiro fator que nós olhamos, né, não é a estruturação, a qualidade, a segurança, não, é realmente a estruturação financeira, porque isso vai me dar base para que na hora que eu encontro os problemas eu saiba, eu vou conseguir tratar, ou eu vou ter que acionar uma assembleia para explicar que está muito ruim a ponto de ter que fazer uma correção, por exemplo. Então, são os 3 pilares mais importantes que eu entendo dentro do que nós chamamos de metodologia de gestão. Se alguém quiser comentar, fique à vontade, por favor, tá, pessoal? Só lembrando. Olé, desculpa. Obrigado pela participação, Rita. Se eu puder contribuir, eu acrescentaria mais um pilar aí nessa metodologia de gestão. Vamos lá. Os funcionários, equipe, porque são as pessoas que vão fazer a máquina girar, que vão garantir esses outros 3 pilares, entendeu? Então, se você não tiver uma equipe focada, uma equipe
contente, motivada ali para garantir esses outros 3 pilares, você compromete tudo. Não tenha dúvida. Geralmente, a gente coloca dentro do contexto vida as equipes. Porque eles que fazem com que não tenhamos colapsos dentro do pilar vida, né? Então, por exemplo, você teve um bloqueio de via, alguma coisa do gênero. O recurso humano, geralmente, nas equipes que a gente tem de frente, que vão geralmente tranquilizar as pessoas, para que, veja bem, tá tudo bem, é só uma situação específica. Se você não tiver essa equipe muito bem treinada, aí você entra em colapso, as pessoas surtam, não sabem o que está acontecendo, pega a reputação, pega financeiro, né? Mas eu acho que é muito, muito show essa didática que você trouxe, porque realmente pessoas, processos e ferramentas, né? Se não tiver tudo redondinho, não vai rolar. Os outros 3 podem falhar miseravelmente se esse pilar da equipe, das pessoas, não estiver bem estruturado. Sim. Bom, pessoal, o que eu gosto de qualificar muito em todo o processo que a gente inicia é que o condomínio é um CNPJ, então nada mais do que uma empresa, logo ele é um negócio. Então, nós temos o hábito, e as pessoas não gostam que eu fale isso, mas eu acho que é uma grande verdade. Nós temos o hábito de romantizar, às vezes, muito o que é o condomínio. Não, porque o condomínio a gente fala de uma forma como se ele estivesse além de todas as coisas. E não que ele não seja importante, mas ele é uma empresa que deve ser tratado como tal. Entretanto, o produto que nós vendemos dentro do condomínio é um serviço de estabilidade e conforto. Então, nós vendemos uma estabilidade, ou pelo menos sensação de estabilidade dentro do empreendimento. O que muda dentro de um negócio para o outro é que no mercado tradicional a gente está acostumado com o jargão do missão, visão e valores, ou até um xizinho, que eu acho que não combina muito com o empreendimento. E nos empreendimentos, geralmente, para uma visão de gestor, eu entendo muito que a gente trata sobre propósito, meta e os riscos do negócio. Então, de que forma que a gente qualifica geralmente? Primeiro, o propósito do negócio, ele fala muito sobre qual é a proposta do empreendimento. Então, por exemplo, é um condomínio clube, é um condomínio vertical em grande centro, ou seja, que tem uma circulação mais rápida, é quase um work home ali, alguma coisa do gênero, ou ele é um empreendimento de campo, mais veraneio. Então, nós temos que entender qual é a proposta. É um edilício, um condomínio clube. Então, o foco é moradia, mas é clube. Então, beleza, já temos o ideal da nossa proposta de negócio, o nosso propósito de ser do empreendimento, e temos, né, o conceito do que nós falamos de público-alvo, ou seja, de acordo com o empreendimento, eu tenho uma noção moderada de quais são as pessoas que vão ter interesse em residir, né, em morar naquele local. Depois vem para a meta, e vocês vão reparar que tem ali os cifrãozinhos que eles falam principalmente sobre a questão financeira, né, do empreendimento. Ou seja, do que eu devo ter, do que eu devo angariar, do que eu devo somar, né, de colaboração dos moradores, dos clientes internos, para que eu consiga garantir essa estabilidade e ainda ter um preventivo ali para um eventual colapso, né? Então, a grande sacada quando a gente fala de arrecadação. Quando a gente vai lá para o mercado tradicional das empresas, que são organizações com fins lucrativos, quando a gente fala muito do reflexo da visão, nós estamos falando muito sobre o que nós queremos atingir dentro da organização. Então, por exemplo, minha visão é que a empresa esteja com X clientes até o final de 2025 para que nós tenhamos um faturamento de X. No condomínio / na associação, a nossa meta é outra. Nós precisamos atingir um nível de arrecadação X que permita a manutenção do que nós temos hoje, suprir ali parte da inadimplência que acaba impactando dentro da rotina convencional e, além dos projetos idealizados, entre outras coisas, ter uma gordurinha ali para chamar de, essa é a taxa de previsão, esse é o caixa de emergência. Assim como, teoricamente, nós fazemos a nossa vida, né? Poxa, não estava contando que o carro ia quebrar esse mês, e agora? Né? Então, teoricamente, é isso. E depois, os riscos do negócio. E aqui, muitas vezes, o pessoal questiona quando a gente fala, mas por que você está falando que existe um risco do negócio para um condomínio que já está consolidado? Porque eu acho que hoje, os condomínios e as associações, o maior risco que elas enfrentam são os riscos realmente financeiros. A inadimplência é algo que pode consumir razoavelmente o negócio, de forma que ele não consiga atingir as metas que se almeja, mas, principalmente, a falta de cultura, muitas vezes, das pessoas que moram nos empreendimentos, em entender que o aumento da taxa associativa anualmente, né, da taxa condominial anualmente, ou, se necessário for, semestralmente, diante das melhorias que estão sendo feitas, elas são necessárias. Assim como as coisas, né, aumentam no mercado, entre outras coisas, né, não preciso gastar muito aqui, todo mundo já sabe, né, os riscos do negócio, eles envolvem principalmente o colapso financeiro. Então,
o gestor, quando ele observa esse aspecto, né, quais são os riscos do negócio, ele tem que entender que dentro de uma previsão orçamentária bem feita, orçamentária bem feita, se ela não atinge as expectativas de repasse que ele tem, então, só fazendo um reflexo aqui, um páreo com o mercado tradicional, se eu não atinjo todas as metas financeiras da organização, e é uma expectativa, né, de alcance, geralmente, quando eu chego para fazer as exigências que eu tenho de melhoria de resultado, eu só tenho duas ações. Ou eu não faço, ou o resultado ele pode se tornar tão ruim que eu tenha que começar a pensar em saving, em economia. E toda vez que a gente fala em economia dentro dos condomínios, das associações, é algo de muita cautela, porque geralmente a maior fatia sempre está atrelada dentro do que a gente chama de facilities, né? Então, segurança, limpeza, manutenção, jardinagem, e são setores que afetam diretamente o primeiro pilar, que é a vida. Então, é a equipe, né, que a Rita bem colocou para nós lá. Então, vai afetar o serviço principal, logo, esbarra na vida, e posterior, reputação, empreendimento a mau cuidado, cai a reputação. Né? De repente, chega num nível deplorável de manutenção que a corretiva fica mais caro que a preventiva. Então, tem um colapso também ali, do que a gente chama de financeiro, né? E como que a gente idealiza, né, o empreendimento? Então, eu gosto muito de utilizar, né, entre as ferramentas, a matriz SWOT, para tratar. Então, acabei de chegar no empreendimento, por onde eu começo? Às vezes até eu comento com os meninos, quando a gente vai começar uma análise de risco, ou até uma análise organizacional para iniciar um novo cliente. A ferramenta mais importante que nós temos, e é uma ferramenta que muitas vezes não é tão usada assim, é a matriz SWOT, porque ela faz com que, não que nós já não tenhamos conhecimento sobre o que é cada etapa do negócio, mas principalmente que nós tenhamos conhecimento real, né, que nós consigamos escrever quais são as forças do negócio versus as fraquezas e quais são as oportunidades do negócio versus a ameaça. Como que a gente configura, então, essa SWOT de forma prática? Nós temos um quadrante que é positivo, que fala sobre as forças e as oportunidades, e nós temos um quadrante negativo que fala sobre as fraquezas e as ameaças do negócio. As forças e as fraquezas, elas estão relacionadas ao ambiente interno, então, quando eu olho para dentro do negócio. E as oportunidades e as ameaças, elas estão ligadas ao ambiente externo, ou seja, quando eu olho da janela para fora, o que tem fora daqui para tratar. Então, eu trouxe realmente um cenário aqui para vocês, de um empreendimento que nós fizemos uma auditoria recente para uma implantação, um empreendimento que não é da nossa região aqui, mas é um empreendimento que se encontra numa condição bem difícil, né, um vertical, que foi algo de um cenário de corrupção. Então, imaginem só, chegamos no empreendimento que literalmente está pegando fogo, porque houve realmente um cenário de corrupção, o qual envolveu força pública, e síndico sai preso e troca todo mundo, e estamos lá fazendo esse peso das duas partes para tentar equalizar e forçar para que não tenha tantos colapsos da vida, a reputação e o financeiro do empreendimento, né? Então, são três fatores que já foram abalados de cara e você já entrou nesse fervo, vamos dizer assim. Então, as forças que nós temos desse negócio específico, eu qualifiquei, então estou trazendo um cenário para vocês, vertical, sofreu corrupção, prejudicou a parte econômica do empreendimento, houve um escândalo interno que gerou uma prisão, então é tudo de ruim, de certa forma, para você iniciar um negócio como esse. Então nós temos lá a grande força que nós temos inicial, quantidade de unidades que favorece a receita, então um vertical com mais de 700 unidades, se você precisar fazer um rateio, não dói tanto no bolso do associado a ponto de, né, colapsar ainda mais a reputação. As contas mensais, né, muito embora tenha, né, tido um caso de corrupção, as contas mensais, pelo menos, estavam equalizadas com o orçamento. Então, foi uma força que nós identificamos. E uma comissão de moradores formada em apoio ao novo síndico. Então, depois que deu todo esse problema, levantou-se ali uma oposição positiva que falou, nós entendemos que aconteceu tudo errado, entendemos que temos um problema e precisamos corrigir. Vamos ao mercado, vamos buscar uma consultoria que fale para a gente aonde que a gente começa. Então, foi esse o cenário de força que nós encontramos. Depois, quando a gente olha para a fraqueza que a gente tem, que é o contraponto, relacionamento extremamente desgastado com os moradores, então eu começo a colocar meu ponto de atenção aqui, extremamente desgastado, porque, aconteceu um problema, o que vocês fizeram? Pô, acabou de acontecer, a gente está tratando ainda. Não quero saber, eu quero resultado, eu quero que vocês se mexam, né? Manutenções emergenciais a serem feitas, então, muito embora nas forças lá eu tenha as contas mensais equalizadas, no contraponto eu tenho manutenção que já está gritando faz um tempo, eu preciso fazer. E aí? Depois eu tenho o histórico da corrupção interna, da antiga gestão, tenho a reputação prejudicada, né, devido ao crime interno, e colapsou até a valorização imobiliária. Então, o sócio, o condômino, ele começa a bater na porta e fala, viu, quem vai reparar agora o meu apartamento que estava vendido e depois desse episódio não está mais vendido? E agora?
que o cara está me oferecendo 30%, 10% abaixo do valor de mercado. Então, tipo, são cenários que a gente acaba tendo que gerenciar. E depois, quando a gente vem para o quadrante externo, a gente começa a olhar para fora, primeira coisa, as oportunidades. Então, eu consigo buscar um aumento moderado na taxa diante desse cenário, para não acabar de colapsar todo o empreendimento. Eu consigo fazer uma reavaliação de todos os contratos e tentar encontrar um saving para minimizar essa oportunidade, que é o cenário que mais nos deu resultado até agora, falando pessoalmente do contrato. E depois buscar alguns canais de proximidade, de transparência que promova a proximidade entre os associados, os moradores. Então, poxa, a antiga gestão não contava exatamente o que era tudo e aconteceu um crime. Então, será que tudo está realmente certinho? Opa, gente, vem cá, prestação de conta, isso, marketing e gestão. Então, são oportunidades externas que acabam tornando melhor a nossa direção. E as ameaças, não há caixa de emergência, embora as contas estejam equalizadas, então eu não consigo corrigir colapso. Inadimplência, ela está acima de 10%, é uma ameaça que ela pode piorar, porque daí você tem aquela chance de, se o meu condomínio está tão ruim assim, eu não vou mais pagar. Quero ver, se teve roubo aí, eu não quero mais pagar, se vira. Então tem um risco de aumentar a inadimplência, e depois, o que é uma ameaça para todos nós, né, mas principalmente num empreendimento com a reputação manchada, a escassez de mão de obra. Então, você tem um contrato mal dimensionado, né, e você não consegue fazer com que ele performe. De forma prática, esse é o cenário. Então, a gente começa a estratificar os nossos pontos de atenção e a nossa linha de atividades. Quando a gente vem para o aspecto financeiro, eu trouxe aqui um cenário muito customizado, simplesinho, só para a gente entender, mas é importante que nós tenhamos uma visão, primeiro, de o que é versus o virou. Isso aqui, obviamente, não é desse empreendimento, o movimento é muito maior, tive alguns zeros, mas só para a gente ter uma noção clara aqui de que, em proporção, eu tenho que ter uma noção, eu tenho que ter uma proporção do que entra dentro daquela competência versus o que sai, e o que nós chamaríamos de lucro, né, nas empresas tradicionais, aqui nós chamaríamos de saving, ou caixa de execução de emergência, enfim, saldo, provisão para projeto, entre outras coisas. E percebam que nesse projeto, né, que foi lá de agosto, a gente, né, só um semblante aqui de alguns zeros a menos, mas a gente vem com uma reputação prejudicada, com todo esse problema, nós temos uma entrada muito positiva frente às despesas, e esse lucro que teoricamente deveria existir, não existiu. Então, a corrupção está exatamente ali. Então, nós fazemos uma projeção dentro de onde vocês veem esse gráfico, né, que ele sobe, que é considerando essa, né, repasse que a gente vai conseguir fazer dentro do empreendimento, que a gente consiga melhorar a estruturação. E aí, só dando um spoiler, graças a Deus, né, e a boa gestão, uma reputação da empresa, a gente conseguiu fazer os repasses necessários nesse empreendimento, e a expectativa é que até dezembro esteja tudo bonitinho. E aí, o que eu acho muito importante é que, geralmente, as pessoas, né, o conselho, seja novo, seja antigo, principalmente os novos membros das diretorias, né, dos conselhos de forma geral, eles entram com uma expectativa de resolver, e é normal. Tudo que a gente passa a participar, por exemplo, na nossa trajetória, tudo que a gente passa a participar, a gente entende que, eu vou entrar, vou sugerir, em 30 dias resolve, e depois eu saio e vou embora, né? Na prática não é isso. E muitas vezes as pessoas têm que entender. E o planejamento das ações ele tem que ser muito claro. Então, esse organograma, por exemplo, ele é algo bem simplesinho, mas foi algo que nós utilizamos até para as pessoas entenderem e já dar uma controlada na expectativa frente ao que nós queríamos. Então, por exemplo, a gente tem um lead ali específico de 90 dias para fazer várias coisas. E é lógico que aqui também é algo que poderia ser oscilado para ano até aí. Mas nós temos ali a tarja vermelha como prazo máximo que a gente tem para realizar as atribuições. Então, diante desta tarja muito grande de 90 dias, que é o nosso prazo, nós dividimos quando morre um cronograma literal. Então, quando morre cada ação. Então, dentro dos 30 primeiros dias, que está aqui no roxinho, rosinha, que vocês vão ver, as reuniões de negociação de contrato e criação de canal de transparência. Então, foram as ações já emergenciais que a gente ingressou para falar, precisamos já começar a tirar o colapso da vida e da reputação, para que isso favoreça que lá nos 90 dias a gente consiga convencer para resolver o colapso financeiro, né? 90 dias, troca do sistema de acesso, troca do jurídico, troca do zelador. Então, eram situações específicas, né? Até 90 dias que a gente precisava trabalhar com emergência, de certa forma. E depois, no longo prazo, reforma da academia, reforma do Firebit. Ou seja, são coisas que os associados, né, que os moradores, de forma geral, eles entendem que fazem parte da rotina, que devem estar em boas condições, mas isso tem um prazo para acontecer no começo, haja vista as prioridades. Então, isso aqui ficando muito bem claro para todos os moradores sobre o cenário que nós nos encontramos,
todo o que nós esgotamos de processo para tentar fazer com que isso não ocorresse, né, versus o que nós temos realmente de realidade. Então, consta em ata de assembleia, seguimos, né, mais ou menos felizes. E depois, no aspecto de governança, né, que é importante, são as pastas que andam aí, as principais pastas, né, são várias, mas as principais pastas que andam embaixo do braço do gestor, né, que é analisar o resultado de forma generalista, senso de dono, por isso que eu falo um pouquinho ali do páreo entre o senso de ser empreendedor e, ao mesmo tempo, ser gestor de um negócio, né. Depois nós temos ali promover conexão entre o objetivo da empresa e os colaboradores, que é muito sobre o que a Rita falou também. Então, a equipe motivada, ela, principalmente, né, além de ter motivação para executar, é importante que ela saiba quais são os objetivos do negócio, porque até um tempo atrás era comum para a gente entrar nos empreendimentos e falar, viu, esse empreendimento aqui, você sabe qual é a proposta de negócio? E o funcionário não sabia. E geralmente é esse funcionário, ou profissional, ele que vende o empreendimento de certa forma, que vende a gestão, né, que fala tudo o que aconteceu, sejam para os visitantes, prestadores, ou para os moradores antigos e novos, né. Analisar o mercado e participar das tendências, acho que é um fator importante. Então, esse tipo de sala, né, até eu e a Elaine, a gente estava batendo um papo esses dias, falando sobre todo treinamento, ele é legal, mas nada como você visitar clientes diferentes e pegar um pouquinho de ideia de cada lugar. Às vezes é 10 minutos de uma conversa, te vira uma chave e fala, pô, acho que esse é um ponto legal para virar. Talvez esse bate-papo de hoje faça com que nós pensemos um pouquinho mais sobre, acho que realmente tal ponto faz sentido olhar um pouquinho mais perto e até criar argumento para discutir às vezes, né? Depois, prover destaque da empresa com os fatores de marketing, que costumo dizer que é um marketing em gestão, ou seja, demonstrar realmente para a comunidade que as coisas estão acontecendo, né, está sendo feito, né, quais são as estratégias feitas para trazer melhoria. E é óbvio que sempre vai ter aquela meia dúzia que todo mundo tem, que vai falar, eu não concordo, acho que poderia ser melhor, mas enfim, nunca participa. Depois, controle financeiro absoluta, saúde financeira, isso aqui não tem negociação, então eu entendo que o gestor ele tem que ter um conhecimento muito profundo sobre o que acontece dentro da controladoria, da tesouraria do empreendimento, para entender até que ponto ele pode chegar. E depois, capacitação e gestão de pessoas, né, preparação de substitutos. Então, é muito engraçado que às vezes o pessoal, semana retrasada, estava dando essa mesma palestra presencial para alguns síndicos em São José, e uma das perguntas foi, mas como é que eu sendo síndico, vou preparar um substituto para mim? E é prático, você vai fazer uma gestão tão positiva que você vai ter que ter um outro gestor da sua empresa para tocar aquele empreendimento para você ganhar mercado, né? Então, é bem básico e prático, né? Só para justificar. E de forma prática, seria isso aqui, finalizado em 36 minutos, gente.